você só quando tudo é escuridão. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Assim seja. Que nos abençoe nessa noite, né? Nós que tivemos o privilégio de aqui chegar, né, Marlene? Marlene veio correndo, mas ela chegou em tempo, né? E a nossa plateia maior hoje é dos nossos irmãos privilegiados, os desencarnados, né, que estão aqui na sua maioria. Aliás, como sempre, né? Sempre são a maioria, nós é que vivemos entre eles. Então hoje nós temos o privilégio, né, a satisfação de ter a nossa colega, a Sueli Delatin, que vai fazer para nós a palestra. Estou vendo essa imagem aqui, muito bonita, né, que é do título da palestra dela, que vai ser Reforma Íntima, mas visualizando as flores, né? Então entramos aí na primavera, o tempo está encarregado aí de fazer a faxina ainda, né, derrubando todas as folhas, fazendo uma limpeza geral. Daqui a pouco a natureza ela veste-se em flor, né? Então nós vamos entrar assim num período maravilhoso. Então que nossos sentimentos, né, estejam assim renovados com um novo período, né? Que Deus não se esquece de nós nunca. Estejamos aí cheios de esperanças e de muita fé. Então nós vamos fazer a prece para que nós possamos ter mais harmonia e as bênçãos de Jesus e da espiritualidade maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, tanto do corpo como do espírito. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Sueli, seja bem-vinda. Obrigada. Jesus te abençoe, viu? Assim seja. Obrigada, querida. Boa noite aos irmãos encarnados e desencarnados. Mais uma vez, sou grata pela oportunidade do convite de vir aqui conversar um pouquinho com vocês. E o tema proposto sobre a reforma íntima é algo que eu considero muito importante para todos nós cristãos. A questão da nossa reformulação. A gente cobra tanto... Perdão, gente. Alarme. Era alarme que eu esqueci de desligar. Vejam como a gente é falho, né? Muitas vezes, me perdoem a interrupção. Como eu estava dizendo, a gente cobra muito de governantes, cobra dos outros melhorias, das pessoas que detêm algum poder, né, de mando, para que se faça alguma coisa. Mas nós nos esquecemos de nós mesmos, que a nossa responsabilidade de fazer a nossa parte é muito importante, porque quando a gente se reformula, a gente modifica o nosso jeito de agir, de pensar, nós estamos colaborando com a melhoria do que está à nossa volta. Então essa é a proposta da nossa conversa de hoje. O Henrique pode, por favor, passar o próximo slide? Então, como introdução, a nossa proposta de hoje é sobre o autoconhecimento, a consciência, a transformação, cultivo das virtudes e os exemplos de Jesus, que é o nosso mestre, o nosso guia. Autoconhecimento, Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo, não é? Muitas vezes nós não conhecemos a nós mesmos.
Nós buscamos respostas lá fora para as nossas questões do dia a dia, para os nossos sofrimentos, para muita coisa que nos afeta, e nós esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos e verificar o que é possível fazer dentro de nós, a nossa modificação. A minha proposta de enxergar as pessoas e as coisas de uma maneira diferente e não querer terceirizar o problema, achar que o outro é responsável pela minha felicidade ou pela minha infelicidade. O autoconhecimento, a consciência de que nós somos responsáveis, nós somos copartícipes da criação. Vós sois deuses, não é isso? Jesus disse, em cada nós uma centelha divina. Então essa consciência despertada de que cada um precisa fazer a sua parte e não esperar do outro. E aí vem uma transformação. Quando a gente toma as rédeas da situação, ao invés de ficar esperando que o outro faça, não é? Tem uma música do Raul Seixas que fala algo parecido com isso, ficar com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar, né? Então, vamos parar com essa situação de ficar sentado, esperando que as coisas aconteçam sem que a gente faça alguma coisa. Então, essa é a transformação proposta. A transformação de nós tomarmos as rédeas, a responsabilidade daquilo que nos compete, ao invés de esperarmos que o outro faça por nós, ou a espiritualidade, ou Deus, ou o governante, seja o que for, né? Tomar as rédeas, a responsabilidade sobre as nossas atitudes. E a partir daí a gente percebe que cultivando as nossas virtudes, nós vamos cada vez mais nos fortalecer nesse caminho do bem, do equilíbrio. É como uma planta. Quando você rega, você aduba, ela se fortalece. Se você esquece ela de lado, se você não coloca água, não coloca para tomar sol caso ela necessite, ou deixa na sombra, se for uma planta de sombra, assim por diante. Esse cultivo é importante para que ela floresça, para que ela cresça, se fortaleça, e assim somos nós. Como a Cleusa mencionou a questão da primavera, né, das flores, nós fazemos parte da natureza e nós assim também somos. Quando a gente cultiva as nossas virtudes, o nosso bem-estar, ele vem automaticamente. Quando eu consigo me libertar de tudo aquilo que me prende a um passado de mágoa, de rancor, quando eu consigo perceber o lado positivo das coisas, quando eu exercito perdão, a tolerância, a paciência, enfim, todos aqueles sentimentos que nutrem o meu espírito, que é eterno. Então, esse cultivo das virtudes, ele vai me fortalecendo, vai fazendo com que eu enxergue outras possibilidades, ao invés de ficar prostrada só enxergando problemas, né? E aí a gente tem o nosso maior exemplo, que é o nosso irmão mais velho, Jesus, nosso guia, nosso mentor maior, que é o governador espiritual da terra. E ele nos disse: meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas nós gostamos de carregar tudo aquilo que não é necessário no nosso dia a dia, no nosso processo de aprendizado. Ao invés de nós nos desvencilharmos daquilo que nos impede de enxergar as coisas boas, nós por vezes insistimos em ficar magoados, ressentidos, melindrados, não gostamos de ouvir não gostamos de ser censurados, ainda que saibamos que nós não estamos certos. A gente não gosta de ouvir não, né? Então, procuremos essa sabedoria de Jesus, coloquemos ela em prática. É fácil? Não, mas é um pouquinho de cada vez. São doses homeopáticas, gotinhas, pílulas diárias de sabedoria, que a gente vai aos poucos implementando e fortalecendo o nosso melhor, o nosso eu melhor,
vamos dizer assim. E aí, quais os objetivos dessa reforma íntima? Ela tem um propósito ou é apenas uma frase bonita que alguém inventou, que alguém achou que devia falar sobre isso no centro espírita ou em qualquer outro local? Os coachings que estão tanto na moda, né? Os CEOs de empresas, etc. Aquelas pessoas que propõem que nós façamos essa reforma, seja dentro ou fora de uma casa de oração, os terapeutas, enfim, todos que assistem pessoas que falam a respeito desse assunto. Será que isso é por acaso ou é à toa? Ou realmente existe um objetivo concreto para isso? É só mais uma frase bonita ou realmente ela faz sentido para nós? Não para o outro. Porque é fácil falar, você precisa mudar. É fácil a gente dar conselho, como nós somos expertos em aconselhar o próximo, não é? Mas vamos começar de nós, não é? Então vamos ver se esses objetivos eles fazem sentido para nós. Através da reforma íntima, nós teremos uma evolução espiritual. O caminho de evolução para todos os espíritos aproximando-nos do divino, ou seja, nós somos criados por Deus, simples, ignorantes, todos nós nas mesmas condições. Porém, quando a gente aproveita as oportunidades que nos fazem evoluir, nós vamos nos modificando para melhor e cada vez mais nós somos merecedores de situações melhores em nossa vida. Partindo do princípio que nós viemos de um mundo animalizado, fomos todos criados simples, ignorantes, e já fomos lá os homens das cavernas, todas aquelas intempéries, de não ter um alimento de acordo com o que a gente gostaria, mas era o que era necessário para nós. A caça, a pesca, viver no meio do mato, sujeito a várias situações difíceis, uma vida muito curta encarnado, né? Por conta de todo esse processo, mas isso era necessário para que a gente evoluísse, para que leis fossem criadas na sociedade, onde a gente vê situações no passado, não muito distante, a própria escravidão. Se a gente voltar um pouco mais atrás, Idade Média, a Inquisição, os feudos, né, os reis que detinham o poder e uma minoria era abastada e a grande maioria não tinha sequer o que comer. Então, se a gente fizer um retrocesso, não precisamos pegar um mundo mais animalizado, mas nosso próprio planeta, desde aquilo que nós conhecemos da evolução. Nós temos o livro A Caminho da Luz, que fala bastante sobre isso, sobre toda a transformação, a criação do orbe terrestre, por tudo que passou o planeta, até que a gente pudesse estar aqui, habitar como seres humanos o planeta Terra. Então, se a gente faz um retrocesso de tudo isso, a gente vê o quanto houve de evolução. Hoje nós temos medicamentos, equipamentos médicos, exames muito precisos, ressonância e outros tantos aí que estão por vir, que André Luiz já relatava nos livros décadas de 40, se falava sobre algo da medicina que parecia uma coisa de ficção científica. E hoje nós vemos que tudo isso está acontecendo realmente aqui. Nós somos uma cópia, ainda que bastante imperfeita, um pouco atrasada, mas somos assim, uma cópia desse mundo espiritual, né? E com o passar do tempo, com a evolução, tudo que vai acontecendo vai sendo para a nossa melhoria. Nós temos uma vida muito mais longeva. Quem se lembra daqueles programas antigos do Silvio Santos, Namoro na TV? Tem às vezes no YouTube, né? Aparece aquelas, para as mais jovens, aquelas pessoas que estão lá e falam, tem 19, 20,
E a gente olha espantado e fala, nossa, mas parece que tem muito mais que isso. E a gente vê hoje pessoas com 70, 80, muito jovens, né, que a gente fala, nossa, mas tem tudo, assim, tudo entre aspas, né, tá tão bem, ao passo que algumas décadas atrás, uma pessoa com 40 anos, ela era idosa, né? Então veja como tudo evoluiu, como tudo tem facilitado a nossa vida. E nós precisamos acompanhar tudo isso, nos tornando pessoas melhores, para sermos cada vez mais merecedores de mais conforto. O pessoal antigo aqui do centro, a Cleusa, a Dona Neuza, o pessoal da época da fundação daqui, inclusive, era uma casinha pequena. Eu lembro de logo que eu comecei aqui, de eu estudar o ESD com o Shiro, ali fora, num cantinho, não tinha nada disso. Olha o conforto que nós temos nessa casa. Ar-condicionado, as longarinas aí todas bonitas, tanto conforto, tanta coisa material bacana, né? E cadê os irmãos encarnados para desfrutar disso tudo aqui, né? Então fica o convite para quem não pôde vir, para participar. Tudo isso faz parte desse processo de evolução. Esse entendimento de que nós precisamos ter um norte, que nós precisamos seguir algo melhor, deixar o comodismo de lado. A moralização, é claro, quando a gente começa a pensar de forma diferente. Se nós fizermos um retrocesso também, como eu era aos 20 anos, como eu sou hoje, quanta coisa a gente já mudou, já parou de pensar como a gente pensava e pensa de forma diferente. É claro, tem os mais jovens aqui, né? Mas assim, tem o pessoal aí que tem mais de 50, como eu, né? Então veja, nós somos aquela pessoa, aqueles pensamentos, aquelas posturas que a gente tinha quando adolescente, às vezes aqueles rompantes comuns da adolescência, nós não somos mais aquela pessoa. Então nós nos modificamos e tudo isso é benéfico, tudo isso é progresso. A partir do momento que você reconhece que aquilo que não é teu, que não te pertence, você devolve. São pequenos gestos, né? Isso contamina quem está do teu lado. Quando você é capaz de devolver o troco certo, mesmo sabendo, mas o dono do mercado, para ele não faz diferença, mas faz para nós. Se eu ficar com dinheiro que não é meu, a minha consciência vai me cobrar. E quando a gente percebe isso, é sinal de que nós estamos nos modificando para melhor. Que existe mais moralidade em nós do que quando nós éramos ainda jovenzinhos. Não que não sejamos jovens, até porque o espírito é eterno, mas eu digo jovem nessa encarnação, quando a gente ainda não tinha muita concepção das coisas que nós temos hoje. Quando eu percebo que o que eu devo desejar para o outro é aquilo que eu desejo para mim, e não o contrário. E com isso, obviamente, que o mundo vai melhorar. Porque se individualmente eu colaboro com a melhoria dentro de casa, começo por mim, tratando, quando eu me melhoro, eu me modifico, eu passo a tratar melhor as pessoas que estão à minha volta, que por consequência vão tratar melhor as outras pessoas. Aquela situação do efeito borboleta, né, que vai se propagando. Aquela história da xícara de café que o pai derruba de manhã no paletó limpinho, que ele sai para trabalhar. E aí ele começa a brigar com o filho, com o cachorro, ele fica estressado no trânsito, ele vai ter um mau dia no trabalho, assim por diante. Ao passo que se ele reconhece ali, poxa, tombou a xícara de café no terno limpo, ok, eu troco, eu tenho outro para vestir, e dou um beijo no meu filho, me despeço antes de trabalhar. Tem trânsito, ok, mas eu procuro colocar uma música relaxante, procurar ficar em oração, procurar chegar no trabalho e orar pelas pessoas com as quais eu convivo diariamente, porque é no trabalho que a gente convive com muitas das dificuldades no nosso dia a dia. Não é quem trabalha ainda sabe bem disso, né? Cada um é de um jeito e a gente
tem que enfrentar situações que não são fáceis. Mas quando a gente consegue perceber tudo isso, tudo se modifica e aí a gente consegue ter um dia melhor. E quem foi o responsável pelo dia nosso ter sido bom ou ruim? Nós mesmos. Então, é nesse aspecto, quando eu consigo me melhorar, eu sou responsável também pela melhoria do que está à minha volta. E aí uma questão que eu acho importante a gente considerar, a diferença entre a expiação e a reforma íntima. Então, na expiação nós temos provas impostas por leis divinas que podem ser fruto das nossas escolhas passadas para enfrentar ou corrigir os desvios morais, onde nós temos situações pelas quais nós escolhemos durante a nossa programação reencarnatória passar por elas. Tem aquela história famosa do livro do Irmão X, Contos desta e de outras vidas, que ele nos conta de um senhor que era uma pessoa benemérita, trabalhadora, assídua num centro espírita, sofre um grave acidente e fica por tempos limitado, não consegue ir mais ao centro e quase perde o braço. E depois de um bom tempo ele consegue voltar e todo mundo é indignado, puxa, mas uma pessoa tão boa, por que aconteceu isso? E nas reuniões mediúnicas ali, os mentores esclarecem que ele fora um feitor de escravos, empurrara um escravo numa moenda, e esse escravo perdera o braço e veio a óbito, dadas as circunstâncias da gravidade da situação. E depois do seu desencarne, ele se compadece da situação, ele se sente realmente responsável por tudo aquilo, e ele pede como uma prova expiatória também perder o braço numa próxima vida. É uma situação que ele necessitava, ele se programou para isso, pediu autorização para os irmãos da espiritualidade superior que são responsáveis por esse auxílio, né, quando a gente está fazendo a nossa programação reencarnatória, e realmente é concedida essa situação para ele. Mas, pelo fato dele ter sido uma pessoa até então muito boa, benemérita, e ele teve assim, uma mudança bastante significativa nessa encarnação presente, ao invés dele perder o braço, ele ficou apenas com o braço limitado nos seus movimentos, ou seja, ele recebeu um atenuante na situação. Ao invés de ficar sem o braço apenas ficou com o movimento limitado. Isso graças ao progresso, à evolução que ele teve. Então, óbvio que há situações pelas quais nós teremos que passar, independente de qualquer coisa, porque fazem parte do nosso processo encarnatório. Algumas enfermidades são necessárias para o nosso aprimoramento, nosso fortalecimento enquanto espíritos eternos que nós somos. Jesus não curou a todos os enfermos, ele curou aqueles cujas enfermidades já não tinham mais utilidade, ou seja, aquelas pessoas já haviam se modificado, portanto, não havia mais utilidade naquela enfermidade, por isso elas foram curadas. Então existe, e claro, que existem os atenuantes e existem os agravantes, assim como nas questões do mundo físico, tudo aquilo que eu faço tem uma consequência, primeiramente para mim. O mal que eu desejo ao outro, ele fica muito mais em mim, e assim como o bem que eu desejo, ele fica em mim também. Então, nós somos copartícipes dessa criação, e a nós cabe escolher se a gente vai nos reformularmos e conseguirmos muitas vezes atenuar algumas situações, ou se nós vamos ainda trazer mais compromisso, né? Isso tudo faz parte do processo que é individual. Então, a reforma íntima, ela é consciente, ela leva a esse progresso, mas ela tem que partir de nós, da nossa própria vontade. Não adianta o outro chegar e falar, você precisa, por exemplo, parar de fumar. É algo que sabemos, cientificamente, é comprovado, que traz consequências
deletérias para o corpo físico, para o perispírito, etc. Mas não adianta nada você dizer isso se a pessoa não tiver a vontade, o desejo de buscar ajuda, porque todo e qualquer vício, seja ele qual for, não é fácil, porque é algo que acalenta, que acalma, que traz uma sensação, ainda que momentânea, de bem-estar. O comer, o beber, o roer unha, seja o que for, é algo que não tem como a gente julgar quem passa pela situação, nem nos cabe realmente, porque cada um tem uma existência única, cada um tem uma programação reencarnatória que é única. Nós sequer temos impressões digitais iguais, nem os gêmeos univiterinos têm as mesmas impressões digitais. Então, não nos cabe julgar nem apontar falhas, censurar ninguém. Depende de cada um. É claro que os mentores, os nossos protetores, nosso anjo guardião, eles poderão auxiliar no sentido de colocar pessoas na nossa vida que venham nos trazer alguma informação, e se eu vou aproveitar ou não, aí depende de mim, né? Então, ela é voluntária. Só que, como a gente fala, né, no popular, o plantio, ele é à vontade, porém a colheita é certa. Então não adianta a gente querer plantar abobrinha para colher morango, não vai, né? Então pensemos nisso, que durante o nosso processo de vontade de exercitar as situações do nosso dia a dia, nós seremos responsáveis por nossa própria reencarnação futura. Não é o marido, não é o filho, não é o chefe, somos nós mesmos. Então, tomemos as rédeas da situação e aproveitemos enquanto nós estamos encarnados para procurar mudar um pouquinho de cada vez, um pouquinho por dia, mas o importante é estar sempre com essa consciência de mudança para melhor. E como que a gente pratica a reforma íntima no nosso cotidiano? Pode pôr. Temos aqui uma proposta de exercícios, de atitudes que a gente buscou nos livros, na literatura espírita, André Luiz, Emmanuel e vários mentores, escritores espíritas nos trazem essas dicas, vamos dizer assim. Então, não é algo que foi inventado, criado apenas para ser uma frase bonita, não. São situações que fazem, o próprio Kardec fala sobre isso, né? Então, são situações do dia a dia que a gente precisa exercitar. É fácil? Não é. Não seria muito mais gostoso, fisicamente falando, para o mundo material, nós estarmos agora na praia, por exemplo, no luau, né, com esse calor, tomando banho de praia, comendo lá uma fruta na beira do mar, ouvindo as ondas, tudo isso seria muito gostoso. Mas esse é o propósito para nós neste momento? Não. No presente momento, nós estamos aqui numa casa de oração, procurando aprender uns com os outros, a nos tornarmos pessoas melhores. Então vejam essas dicas. A vigilância e atenção. Pensamentos, palavras, ações, evitando a agressividade, o julgamento, né, a maledicência, a fofoca. Redes sociais, ultimamente, tão em moda, tão forte, essa presença da mídia, da internet, trazendo tanta informação desnecessária. Tem muita coisa útil? Lógico que tem.
Chat GPT e outras, inteligência artificial, toda essa tecnologia, eu mesma busquei muita coisa, lógico, tudo que eu trouxe aqui, eu copiei da internet, mas a gente sabe que tem muita coisa ali, que nós já despertamos a consciência de que não há necessidade da gente ficar utilizando o nosso tempo para assistir fofoca, saber da vida do outro, tragédias que em nada vão facilitar ou melhorar a situação. Lógico, nós não devemos nos fechar numa concha e não querer saber de nada do que está à nossa volta, não é isso. Nós precisamos da convivência uns dos outros para nos melhorarmos, nos tornarmos pessoas mais caridosas, amorosas, e esse exercício é através do contato, do convívio com as pessoas. Mas vamos evitar aquilo que não trazem nada de bom para nós, não é? A gente já tem essa consciência. Quantas vezes a gente fica ali, pega o telefone e fala assim, eu só vou dar uma olhadinha, só dar uma olhadinha, depois eu vou fazer outra coisa. Quando a gente percebe, passaram-se horas, e aquilo que era importante, que nós nos programamos para fazer, a gente não fez, a gente procrastinou, deixou para depois, e ficou ali, vendo vídeo de coisas que não nos acrescentam nada. Então, isso é muito fácil, por quê? Porque para o nosso cérebro é muito mais tranquilo aquele monte de informação ao mesmo tempo ali, fácil, do que sentar e ler um livro, do que criar mentalmente a imagem do ambiente que é reportada no livro. Quem hoje em dia lê José de Alencar, Machado de Assis, essas obras literárias fantásticas? Ninguém mais lê. Se você der um livro desses para as crianças, para os adolescentes, eles não se interessam, porque está tudo muito rápido, quero muito conhecer tudo ao mesmo tempo e de forma superficial. E aí eles não entendem um linguajar mais rebuscado e por isso acabam se tornando presas, alvos fáceis de falsas notícias, as famosas fake news. Por quê? Porque ninguém mais para pensar, para discernir. Vem aquela notícia pronta, eu nem sei se é verdade ou não, eu passo adiante. Aquela famosa historinha da moça que fazia um prato muito gostoso e o marido não sabia o porquê daquele corte da carne e pergunta, e ela fala, não sei, minha mãe faz assim. Aí, quando ele tem a oportunidade de comer aquele prato na casa da sogra, que era um prato tradicional da família, faz a mesma pergunta e a sogra responde, eu não sei, a minha mãe fazia assim, eu também faço assim. E ele continuou curioso, até que um dia, tendo oportunidade de almoçar na casa da avó, da esposa, o mesmo prato é servido e ele mais uma vez pergunta, por que a senhora corta a carne dessa forma? Por que é preparado desse jeito? Ela diz, eu faço assim porque a minha panela é pequena, elas eu não sei. Ou seja, muitas vezes nós agimos dessa forma, a gente vai no automático. Quantas vezes a gente está dirigindo e vai sempre para o mesmo local, por exemplo, local de trabalho. Aí em pleno sábado, um dia que a gente não trabalha, quando a gente vê, a gente está virando a rua ali, que é a do trabalho, mas a gente não está indo para lá, porque não pensou, fez no automático, né? Isso é um reflexo condicionado, ok. Mas, por conta da prática de fazer aquele mesmo caminho, eu vou pela Duque e viro as Arias, segunda a sexta. Aí no sábado que eu estou vindo para o centro, ao invés de eu seguir reto, quando eu vejo, eu virei as Arias. Um exemplo, tá? Que já aconteceu comigo. Isso é um reflexo condicionado. Ok, acontece porque o cérebro, algumas coisas tornam automáticas, as sinapses, né? Aqueles, vamos dizer, a transmissão elétrica que se dá de neurônio para neurônio, há muitas coisas que acabam criando no automático
para a gente não ter que ficar pensando nisso. Ok, para a gente usar o nosso mental para outra coisa, até aí tudo bem, mas quando a gente passa a exercitar isso, a terceirizar a nossa responsabilidade de aprendizado para a internet, para o celular, onde eu recebo uma notícia e eu não tenho a menor ideia se aquilo é verdadeiro ou falso, e eu repasso. Então veja, eu estou deixando de treinar o meu cérebro. Assim como eu treino na academia o músculo do corpo físico, a gente precisa treinar a nossa mente. Quantos espíritos se comunicam e falam isso para nós? Que a gente precisa deixar um pouco de lado isso. Não que não seja uma ferramenta importante, mas tem que saber usada com sabedoria, como tudo na vida, né? Então, evitar esse tipo de situação é muito importante. O que eu assisto na TV, as músicas que eu ouço, às vezes eu não faço nem ideia da letra, mas não é uma letra que traz nada de bom. Claro, a oração, a meditação, ela nos conecta e nos fortalece. Existem estudos de ressonância magnética onde áreas do cérebro se acendem somente durante a prece. Áreas do cérebro nosso, durante um exame de ressonância, só são acesas, só recebem estímulos quando nós oramos. Então veja a importância da prece, para que o cérebro nosso crie outros caminhos. Nós conhecemos muito pouco do nosso cérebro físico e usamos muito pouco, porque a gente vai muito no automático. Então vamos orar mais, meditar, criar conexões cerebrais para nos fortalecerem, para a gente ter esse discernimento, aprender a separar o joio do trigo, porque é fato que a internet está aí, toda essa tecnologia, ela veio, ela vai perdurar, ela vai continuar, porém cabe a nós aprendermos a usar da melhor maneira, assim como antigamente. O trabalhador braçal, o trabalhador da roça, quando ele compra lá um pesticida, algo para ele jogar na lavoura, ele não pega um galão e joga aleatoriamente. Ele não lia o rótulo, vê como é que é a diluição e assim por diante. Então, em cada situação, nós temos que ter o conhecimento prévio daquilo que a gente está fazendo, né? Orar, meditar, orar e vigiar sempre. Serviço ao próximo, prática da caridade, trabalho voluntário. Como as pessoas que fazem trabalho voluntário, elas não têm tempo para ficar pensando em bobagem, né, Cleusa? Quantos anos aqui na casa? Mais de 43 anos de trabalho voluntário aqui na casa. Dona Neuza tem um pouco mais ainda, né? Então, eu falo que elas são as minhas mentoras encarnadas, porque quando eu crescer eu quero ser como elas. Veja a força, a fortaleza dessas meninas. Elas não têm tempo para ficar pensando bobagem. Elas estão trabalhando em prol de algo maior, uma casa de oração. Ah, mas eu preciso frequentar o centro e fazer um trabalho voluntário aqui? Eu nem sou espírita, eu moro do outro lado da cidade. Não. Em qualquer lugar você pode fazer algo de bom para alguém. Isso faz com que a gente combata o egoísmo, que a gente pare de olhar para o próprio umbigo. Tem um terapeuta amigo meu que diz que ao invés da gente olhar o que tem mais, vamos perceber aquele que tem menos e ver o quanto nós somos agraciados. Porque o que a televisão mostra, o que dá notícia, o que dá ibope, é o rico, como que eles falam, os influencers, né? Que mostram aquelas coisas maravilhosas. Ah, eu quero ser igual, se eu não for assim, para mim não tá bom. Gente, aquilo lá
é fake news na grande maioria. Vocês acham que a vida dessas pessoas são realmente assim? Né? Nós já sabemos isso, mas os jovens ainda não. Então cabe a nós também essa responsabilidade de passar para o nosso próximo essas informações, mas é claro, respeitando o livre-arbítrio de cada um. Porém, nos atentemos para isso. As pessoas ocupadas em fazer o bem, em trabalhar voluntariamente, ou seja, por sua própria vontade, em prol do próximo, ela não tem por que ficar se remoendo. Ah, como eu sou infeliz. Sabe o desenho do Hard? Quem lembra disso? Da hieninha que vivia reclamando e uma nuvenzinha? Por quê? Porque elas estão preocupadas em fazer o bem para o outro. E com isso, existe todo um amparo da espiritualidade também que blinda esses pensamentos de irmãozinhos menos esclarecidos que se aproximam. Então vamos pensar nisso, gente. Serviço voluntário. Ah, mas o que eu posso fazer? Não sei, de repente varrer a calçada ali no... Ah, mas eu moro num condomínio, tem a faxineira. Ok, mas um pleno domingo onde não tem faxineira, com esse vento, essas folhas todas, custa pegar uma vassoura e varrer ali um pedacinho? Se cada um varrer um pedacinho, o condomínio todo fica limpo. É uma dica, é um exemplo, tá? E tantos outros. Um sorriso, aquele vizinho mal encarado que não cumprimenta ninguém, basta falar bom dia para ele. Segura a porta do elevador para ele passar, para ele poder entrar. São esses pequenos gestos. Não precisa, obviamente, fazer nada muito grandioso. Começa pouquinho. Ninguém vai para a academia fazer supino lá com 100 quilos. Começa só com aquele ferrinho, não é? E aí depois aos poucos vão colocando lá as anilhas. Então, vamos começar. Ah, mas eu não consigo carregar nem o ferrinho. Não, faz só com o braço. Só o movimento já está fazendo o teu cérebro mandar a mensagem para o teu corpo que ele está se exercitando. Então, varre um pedacinho, pega uma papel de bala que está no chão, põe na lixeira. Tudo isso faz parte desse trabalho voluntário, porque você não está fazendo para você, você está fazendo para o coletivo. Aí vai desaparecer dor nas costas, dor de cabeça, fibromialgia, tudo isso aí desaparece. Vamos lá. Leitura edificante das obras espíritas, reflexão sobre os valores morais, as leituras de Kardec. Kardec, em pouco mais de 10 anos, fez uma codificação fantástica. Ah, mas eu não sou Kardec. Ok, ele já vinha preparado a encarnações para isso. Mas quem diz que num futuro nós não possamos ser assim também? Ele começou como? Um espírito simples e ignorante como nós. Nós chegamos até aqui e nós temos uma eternidade para continuar aprendendo. Então, leituras, André Luiz, Chico, Emmanuel. Ah, mas eu não gosto muito de ler. Ótima oportunidade para começar a exercitar. Leia Violetas na Janela. Ah, mas eu não gosto de obra espírita, é chato. Leia alguma outra coisa, algum romance, algum livro da literatura brasileira. Ah, no meu caso, eu gosto de literatura britânica. Leia literatura britânica. O Morro dos Ventos Uivantes é meu livro preferido. Já li várias vezes. Ah, mas o que isso te acrescenta? Não sei, mas é o tempo que eu estou ali treinando a minha mente. E é óbvio que aí eu vou começar a ler um livro de estudo, um livro da doutrina, com mais facilidade. Se eu tenho dificuldade em ler André Luiz, há livros de André Luiz complexos, eu concordo, Mecanismos da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, são livros que falam muito de biologia, de física, etc. Tem até dicionários para esses livros. Ok, não precisa ler nada disso tão científico, mas comece com livros mais fáceis, mais palatáveis, mais simples, os romances. Mas, acima de tudo, o livro dos espíritos. É difícil?
lê uma pergunta por dia. Não entendeu? Traga aqui para o centro, procura lá na internet, no chat GPT. É só escrever lá na inteligência artificial. Favor explicar a pergunta tal do Livro dos Espíritos. Eles fazem, né? A inteligência artificial. Vamos usar essa ferramenta para isso, gente. A Nete Guimarães falou algo, esses dias eu vi um vídeo dela, é uma médica espírita, sobre essas questões de como a inteligência artificial pode ser usada a nosso favor. Então vamos usar para isso. Vamos usar. Eu quero montar uma palestra. Eu nunca fiz uma palestra, mas eu gostaria de fazer uma palestra. Coloca lá no chat GPT, ele te dá uma palestra pronta. Mas eu tenho vergonha de falar em público. Começa falando aqui nessa casa, que é onde a gente vem sempre, que a gente conhece a maioria das pessoas, que não precisa falar lá na FEB, na Federação Espírita, nem no Amor e Caridade. Vamos começar aqui. Então tudo a gente pode, desde que a gente comece a exercitar essa vontade no bem. Perdão e indulgência. Perdoar o próximo e ser indulgente. E ser indulgente e perdoar a nós mesmos. Perdão, esquecimento de ofensa. Deixa passar, já foi. Eu não sou perfeito. Eu já fiz tanta coisa para o outro, só que eu não lembro, obviamente. Porque eu lembro aquilo que fizeram para mim. Mas eu sou santo? Não, claro que não. O outro com certeza sabe muito bem quais são as minhas faltas, mas nós ainda somos aquelas crianças mimadas, achando que é tudo nosso. A bola é minha, eu não quero mais jogar, eu vou embora, vocês que fiquem aí, não é? Então veja, isso é falta de evolução. Mas nós estamos no planeta de expiação de provas, nós somos mesmo atrasados, ok, mas a gente quer ficar aqui para sempre? Quem quer ficar aqui para sempre? Ou quem quer ir para um mundo mais evoluído? Eu tenho certeza que 100% de nós, tanto os encarnados quanto os desencarnados, desejam ir para um mundo de regeneração, não é? Mas a gente está merecendo, ou a gente ainda está se comportando como aquela criança mimada, que faz birra, que se joga no chão, porque quer alguma coisa de toda forma? Então, vamos pensar sobre isso. Mas, se nós ainda formos assim, está tudo certo também. Sejamos indulgentes e perdoemos as nossas faltas e a falta do nosso próximo. Hoje, eu sou melhor que ontem. Amanhã, com certeza, eu serei melhor que hoje, desde que eu coloque em prática tudo isso que eu aprendo. Então, vamos perdoar o nosso passado, perdoar aquele homem velho, como diz o apóstolo Paulo, nós vamos falar já dele, aquele homem velho, e vamos nos tornar um homem novo, ser aquela pessoa que a gente quer ser. Mas colocando, por que povos antigos, sabiamente, colocam uma pedra em cima dos túmulos? Porque é para ficar ali, certo? Foi a memória da pessoa, a lembrança, o carinho não permanece, mas o corpo físico, deixa lá, vamos deixar matéria, não é? Deixar que os mortos enterrem seus mortos, vamos cuidar da vida. Jesus disse: a cada dia com seu mal. Virou o dia, vamos começar do zero. Mas ontem eu fiz isso, ou eu não fiz, deveria ter feito, ok. Você tem mais 24 horas para fazer. Então, ao invés de ficar tanto tempo sentado no YouTube, Netflix, nada contra, gente, tem muita coisa boa, mas vamos procurar equacionar melhor o nosso tempo, dividir melhor as tarefas durante o dia, para a gente ter mas hoje
Parece que hoje o dia não tem 24 horas. A gente fica muito tempo ali, anestesiado com coisa que não precisa. Vamos tornar nosso dia mais útil. Perdão e indulgência para nós e para o próximo. Nós não somos mais aqueles inquisidores da Idade Média que mandava queimar, que jogava no rio com uma bola de ferro no pé, aquela que achava que era bruxa. Se não morre, é bruxa mesmo, então mata de outra forma. Se afogou, era bruxa mesmo. De todo jeito não tinha escapatória, né? Então vamos deixar isso para trás. Nós não somos mais aquelas pessoas da Idade Média. Nós estamos em 2025. Perdão e indulgência. Próximo, Henrique, por favor. Reforma íntima e evolução espiritual é essencial para o progresso, como a gente disse, né? Nos liberta das imperfeições, nos aproxima da perfeição. É o caminho para promover o equilíbrio emocional, a saúde e a paz interior. A gente só vai conseguir ter paz interior, ter equilíbrio e nos curarmos das nossas enfermidades à medida que nós nos modificamos para melhor. Como disse Jesus, não se coloca remendo bom em pano roto, não se coloca uma bebida nobre num odre podre, ou seja, um jarro sujo, podre, porque vai contaminar a bebida, por mais pura que ela seja, e um remendo bom num pano podre também não vai resolver nada. Então, como eu tenho uma música, eu lembro de criança que a gente cantava na igreja católica: eu quero ser Jesus amado, como um vaso nas mãos de um oleiro, rompe minha vida, faz-me de novo, eu quero ser um vaso novo. Então, sejamos um odre limpo, para poder receber da espiritualidade toda essa energia boa, todo esse líquido precioso, que é a vida, que é essa energia que tem essenciada, que é o amor de Deus, né? E sejamos um pano bom para poder receber um remendo quando necessário também, e o remendo ter utilidade, ou seja, se tivermos enfermidades, se tivermos dificuldades, fazem parte, ok, mas não fiquemos dando mais importância para aquilo do que o necessário. Nada acontece por acaso. Nós somos herdeiros daquilo que nós plantamos. Então, se a enfermidade existe hoje, é porque eu, lá atrás, numa outra vida ou nessa mesma, eu cometi equívocos, vamos dizer assim, né? Então, vamos pensar sobre isso. Adianta vir aqui, adianta passar no sábado pelo tratamento espiritual, ou aqui ou em qualquer outra casa de oração, se eu não fizer a minha parte? Não. Nós precisamos nos tornar pessoas melhores, modificar o nosso pensamento, os nossos corações, as nossas atitudes, para que a gente seja merecedor dessa cura. Eu estou aqui no centro desde 2006. Venho, falto, né? Não tenho a disciplina da Cleusa. Um dia eu chego lá, mas não tenho, né? E vim para cá a convite do Dr. Durvalino por conta de coluna, de dor na coluna. Ah, você se curou? A minha coluna continua com problema, mas a responsabilidade é minha. Eu aprendi aqui que as enfermidades, elas fazem parte do processo de evolução. Não sei se numa próxima encarnação eu as terei, se nessa própria encarnação eu conseguirei me libertar delas, não sei. Chico não tinha o olho doente e ele deixou de trabalhar, de psicografar por causa disso? Não. Divaldo tinha problema cardíaco e tantos outros irmãos que trabalham no bem. Mas por que, gente? Porque o planeta é de expiação de provas. Há missionários, há irmãos mais evoluídos? Claro que há. Mas vejam esses exemplos. Eles não deixaram de fazer usando como pretexto: ah, mas eu só enxergo com o olho, ah, mas eu tenho dor nas costas. Não, deixa a tua dor nas costas e vai trabalhar. Ninguém está pedindo para você vir aqui arrastar um piano. Não é, Cleusa?
Então vamos pensar nisso. E com certeza, quando a gente menos imagina, o problema físico não vai existir mais. Ou, mesmo que ele exista, ele não vai ter importância, porque a gente alimenta demais isso. E é por isso que ele fica pior. Sabe a velha historinha do lobo? Eu tenho um lobo bom e um lobo mau na minha mente, e eles vivem brigando. E qual vence? Aquele que eu alimentar. Não é assim? A gente tem tantas historinhas que nos mostram isso. Então, o que eu vou alimentar? A minha gratidão ou o meu pessimismo? O inventário moral de Paulo, apóstolo, em Romanos 7,19. O mal que eu não quero, eu faço. E o bem que eu quero, eu não faço. Acho que todo mundo, né? A gente acorda de manhã e fala, eu quero fazer isso, e acabou o dia, muita coisa a gente deixou de fazer, ou fez no que não queria ter feito. Puxa, não devia ter falado assim com aquela pessoa, nossa, me comportei mal no trânsito, e assim por diante. Paulo era perseguidor, era um fariseu, né, Cleusa? Paulo foi fariseu, ele era perseguidor dos primeiros cristãos. E quando ele vai pela estrada de Damasco, que a intenção dele era ir perseguir, matar os cristãos, ele recebe Jesus, né? Jesus vem até ele e o cega, o tamanho brilho, tamanha luz de Jesus, e ele assim permanece por alguns dias, até que Ananias, que era um cristão, uma pessoa do bem, o auxilia e ele volta, ele recobra a visão e ele se converte de Saulo para Paulo, né? Então veja, baseado nesse inventário moral de Paulo, fica aqui uma tabelinha para a gente mentalmente levá-la para casa. É uma brincadeirinha que eu fiz, né? Como se fosse uma aula de OSPB que tinha antigamente. Enfim, o que a gente, nesse nosso inventário mental, a gente pode criar e modificar, que vai ser ferramenta para a nossa reforma íntima. Sempre prece, gratidão, caridade, amor, tolerância. Semanalmente, evangelho no lar, como é importante. Blinda a nossa casa. A faxina, claro que eu coloquei coisas físicas também, porque faz parte, uma casa asseada, uma casa limpa, um local de trabalho asseado, isso faz parte, deixa nós também com um ânimo melhor. Aprender algo novo, eu gostaria de aprender um outro idioma, queria aprender a costurar, fazer crochê, tricô. Vai aprender, vai acender outras áreas do teu cérebro, vai estudar inglês, chinês, qualquer coisa. Tem também na internet uma porção de aplicativos gratuitos que ajudam nisso, tem as tutoriais, né? Então vamos usar ferramenta ao nosso favor. Banho no pet, quem tem pet, mas eu não tenho pet, eu tenho gato. Escova o gato, faz alguma coisa de bom, né? Em prol de alguém. Regularmente, atividade física, é comprovado que a atividade física é necessária. Nós somos seres que precisamos nos movimentar. As nossas articulações, nossos tendões, nossa musculatura, enfim, nosso corpo precisa de movimento. Um arado parado ali no canto, ele enferruja se ele não for usado. O nosso corpo enferruja se a gente ficar só sentado sem fazer nenhum tipo de atividade física. Mas eu tenho restrição, eu tenho problema articular. Veja dentro daquilo que você pode, faça. Ninguém vai ser halterofilista, ninguém vai correr uma maratona, mas o mínimo, faça. Dá uma caminhada em volta da quadra, aumenta aos poucos, enfim, não posso andar, vai fazer uma outra coisa, um alongamento, algum tipo de atividade física. Isso também libera hormônios de bem-estar, né? São importantíssimos. Dormir horas suficientes, menos tempo na frente das
internets e das séries até de madrugada, falando isso para mim. Tempo com tela diminuir, ler mais, tudo aquilo que a gente já falou. E o nunca reclamar, ter mágoa, rancor, raiva, maledicência. É fácil? Não. É um trabalho diário. Um dia a gente vai conseguir mais, outro dia a gente vai conseguir menos. Mas nem por isso a gente vai desistir. Nós vamos continuar buscando e cada vez mais nós vamos ter a facilidade de exercitar o sempre, o regularmente, o semanalmente, poderão mudar de coluna. E quem sabe, né, no futuro, essa coluna do nunca, ela nem exista mais. Fatalmente isso vai acontecer, quando a gente evoluir e deixar esses sentimentos deletérios para trás. Quando? Não sei, depende do esforço de cada um. Aí, esse planejamento, Evangelho no Lar, desse 100% semanal, quem consegue, quem não consegue, é a reforma íntima de cada um que vai dizer. Mesma coisa, os bons sentimentos, trabalho voluntário, aprender algo novo. A meta é 100%. Quanto eu consigo hoje? Por isso que está em branco, porque é para cada um preencher mentalmente essa tabela. Sentimentos deletérios de orgulho, egoísmo, vaidade. Qual que é a meta? 0. Quantos por cento eu ainda tenho? Não sei, cada um vai dar a sua resposta. Aprendizado, infinitas oportunidades, cada dia, cada reencarnação. A meta é 100%, porém, nós ainda estamos no planeta de expiação, provas. Quando a gente vai atingir, é de cada um. Mas, nem por isso eu vou esmorecer e nem vou ficar comparando com coleguinha. Sabe, na época da escola, um tirou 10, outro tirou 8, quando você tirou, não. Isso aqui é individual, ninguém tem que ver a tabelinha do outro. A tabelinha é só sua. Você preenche ela mentalmente para você. E também não tem que cuidar da tabelinha do outro. Cada um cuida da sua. Né? A historinha dos 3 irmãos que viviam brigando. E o pai, então muito sábio, confere a cada um uma missão. Está no livro Jesus no Lar. Para levar um presente para o rei. Um seria um animalzinho raro, o outro um pudim muito delicado e o outro um vaso de cristal muito, muito delicado também. E eles seguem, é um caminho não muito longo, a pé, cada um com a sua responsabilidade, porém um começa a cuidar do que o outro está fazendo, né? Então, ao invés de cuidar cada um da sua responsabilidade, o que estava com o animalzinho dá palpite naquele que está carregando pudim, o que está carregando pudim dá palpite no que está carregando o vaso, e o que carrega o vaso dá palpite no do animal. Em dado momento, eles, né, aquela discussão, um querendo cuidar do outro, ele deixa o vaso cair, porque ele está cuidando do outro, ao invés de cuidar dele. Com isso, com o barulho do vaso, o animalzinho se assusta e foge. O terceiro vai tentar ajudar, derruba o pudim. Voltam os 3, cabisbaixos, e o pai diz que ele realmente sabia que isso ia acontecer. Mas ele fez, porque enquanto ele falava, vocês precisam se entender, não adiantava. E ele dando fisicamente uma prova para cada um, eles aí entenderam que se cada um tivesse ficado com a sua meta, com o seu objetivo, o que cuida do pudim é para cuidar do pudim, o que cuida do vaso é para cuidar do vaso, o que cuida do animalzinho é o animalzinho. Cada um na sua teriam chegado, teriam êxito. E nós muitas vezes nos comportamos assim, a gente dá palpite no outro, mas a gente não cuida do nosso. Então vamos parar de perder tempo de cuidar do outro e cuidar da nossa reforma íntima, né? E nosso modelo e guia Jesus, a gente sabe que não é fácil, mas nós temos a Ele
E diz Jesus: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, aquilo que a gente já tinha falado. É difícil, mas nós temos o nosso irmão mais velho para nos dar esse norte, nos dar essa força que muitas vezes nós achamos que a gente não tem. Então, basta aquietar a mente, aquietar o coração e fazer uma prece. Eleva o pensamento a Jesus, faz uma prece. A resposta vem. Pode não ser aquela que eu gostaria, mas é aquela que eu preciso. Então, nós temos que... Só passa mais uma, só para... E o nosso obrigado a Jesus, né? Por tudo, por todo esse aprendizado diário, por Ele ser esse nosso irmão que nos norteia. Jesus disse: a verdade vos libertará. Então, quando a gente aceitar essa verdade, de que nós somos filhos de Deus amados, e que é uma centelha divina dentro de nós, que cada um é responsável, é copartícipe dessa criação, que não é o outro que é o responsável pela minha infelicidade ou pela minha felicidade, eu vou conseguir tomar essas rédeas. Só para finalizar, nesse livro também, Jesus no Lar, que é um livro que eu recomendo, que tem leituras, cada lição é ímpar, é única, é de um aprendizado para a vida. E sobre a verdade, Jesus diz, quando perguntado por João, para ele esclarecer melhor sobre a verdade que nos liberta, ele diz daquele homem que vivia numa caverna, reclamando do mau cheiro que ele sofria e etc. E o Pai, Senhor de todas as coisas, lhe envia a fé inicialmente, que por alguns momentos ele passa a ter fé, mas daqui a pouco ele esmorece e começa a reclamar de novo. Num segundo momento, Deus manda a esperança, que dá um novo ânimo por um tempo. Não, vamos mudar. E daqui a pouco ele está do mesmo jeito, reclamando do cheiro, da escuridão, da infelicidade. Por fim, manda a caridade. E essa também, bondosa, procura acalentá-lo, fortalecê-lo ali. Porém, ele mais uma vez esmorece e continua reclamando: como eu sou infeliz, como aqui cheira mal, que escuro, que lugar horrível. E por fim, Deus manda a verdade. E a verdade, ele chega naquela caverna escura e fétida, ilumina tudo, todos os recônditos daquela caverna, e aí ele enxerga que aquele cheiro fétido era proveniente dele mesmo, que ele estava cheio de feridas inflamadas, infeccionadas, e aquele cheiro horrível adivinha dele mesmo, não era do ambiente, era ele quem criara aquela situação. Porém, ainda não estava preparado para a verdade, porque a verdade muitas vezes ela dói, quando a gente olha para dentro de nós mesmos. Por isso que a reforma íntima é difícil, porque dói entender que não é o outro, sou eu que tenho que mudar, não é? E aí ele começa a gritar: não, Deus, me ajuda, por favor, me tira daqui. E vai, se esconde num canto escuro. Ou seja, mesmo com a fé, com a esperança, com a caridade, não resolveu. E a verdade pôs o dedo no nariz dele, na ferida, né, vamos dizer assim, e disse: o problema é você, não é o outro. É você que tem que fazer alguma coisa para se melhorar. E muitas vezes a gente se comporta assim, como uma criança mimada: ah, mas eu não quero, e se enfia num canto. Então, gente, vamos procurar, dentro de todas essas informações, dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, nos tornarmos aquela pessoa convicta
confiante no amor do Pai, no amor de Jesus, e confiantes em nós mesmos. Esquecer o passado. Se Deus nos dá esse dom do esquecimento, é para a gente deixar ele para lá. Se a gente não se perdoa muitas vezes por uma conta que pagou atrasado e precisou pagar multa, imagine se a gente soubesse o que nós fizemos no passado. Nós somos a nossa versão melhor. Nós somos o nosso melhor hoje. Então, para que querer saber o que a gente foi lá atrás? Se eu não dou conta nem do que eu sou hoje, eu já fico criando um monte de minhoca na cabeça. Se eu souber o que eu fiz, então, para quê? Não tem utilidade. Então, vamos nos ater ao que é útil. Vamos aceitar a verdade de Jesus, que ela nos liberta. Aceita a verdade. Pega a tua cruz e segue. É difícil? É difícil. Mas vai tentar trocar a cruz lá naquela historinha, né? A minha cruz é pesada, tudo bem, vai lá e escolhe outra. Escolhe, no fim você pegou a sua mesma de volta. Porque as outras eram ainda maiores. Então, sejamos verdadeiros conosco mesmos. Nada de ficar se escondendo, querer se enfiar debaixo do tapete, na escuridão. Eu sou o responsável pela minha felicidade ou pela minha infelicidade. Irá depender das minhas escolhas. O que eu quero para o meu futuro? Eu quero ser uma pessoa melhor? Então eu vou seguir Jesus. Assim como aqueles irmãos, o cego do poço, o paralítico do poço, o cego, a irmã hemorroísta, tantas curas que Jesus realizou, que a gente seja esse vaso puro já, próprio para receber essa cura, seja emocional, seja física, porque tudo advém do nosso espírito. Nós somos espíritos encarnados. Então nós somos seres espirituais na matéria e não o contrário. Não somos seres materiais. Nós somos seres espirituais. O que a gente vai levar daqui? Amor, gratidão, perseverança, boas lembranças, tudo isso. O resto vai ficar aqui. A gente não vai levar nada. Então, sejamos verdadeiros conosco. Façamos essa reforma íntima a partir de hoje. Pode ser a partir de segunda? Depende de cada um. Quanto tempo vai levar? Não sei. Jesus nunca nos cobrou nada disso. Ele só diz: me segue. Quanto eu vou conseguir seguir? Vai depender de cada um. Mas sejamos verdadeiros. Não queremos atribuir ou terceirizar essa responsabilidade para ninguém. A responsabilidade é nossa. Mas eu tive uma mãe assim, ou eu fui órfão, ou eu marido assado, um filho. Ok, faz parte do processo de reencarnação. Hamed fala isso, salvo engano. A gente nasceu onde deveria nascer, vive com as pessoas que a gente precisa e assim por diante. Mas eu queria morar na Europa, eu queria morar na Finlândia, eu também. Mas eu estou no Brasil e eu vou fazer o meu melhor aqui. Então, vamos pensar nisso. Esse é o meu convite para todos nós. Vamos nos reformular intimamente a partir dessa convicção verdadeira de que Deus nos ama como nós somos. Jesus é o nosso mestre guia e já nos deu o caminho. Ele vivenciou aquela tabelinha 100% daquilo que ele dizia. O quanto a gente consegue? Não sei. Mas um dia nós conseguiremos 100%. Mas vamos começar hoje. Ou amanhã, não sei. Fica o convite para todos nós. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe. Gente, desculpa, eu me estendi um pouco, né? O tema é bacana e acaba que a gente se empolga. Me perdoem ter estendido. Então nós vamos agora encerrar essa parte, depois teremos os passes. Então vamos aproveitar, fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus, a equipe espiritual dessa casa, agradecendo por esta oportunidade bendita de aprendizado e que todos possamos receber
aquilo que viemos buscar: alento, conforto e entendimento, e que possamos retornar aos nossos lares com essa certeza desse amparo, e que fatalmente nos fará pessoas melhores amanhã do que somos hoje, confiando sempre no Pai e em Jesus. Que assim seja. Uma boa noite a todos e um feliz dia do amanhã. Que assim seja.